E hoje eu vou falar daqui de 8 dicas que a gente pode fazer no quarto. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Nós já falamos aqui de 8 dicas do banheiro, agora eu vou falar do quarto. 8 dicas para você deixar o seu quarto mais interessante. A primeira dica é da cabeceira. Você pode fazer a cabeceira da largura da parede, se for possível, de ponta a ponta. Isso deixa muito elegante, dá um sentido de continuidade e dá uma textura, né, muito legal na parede, porque fica ali um pedaço da parede já com a cabeceira. Ela pode ser de MDF, ela pode ser revestida de tecido, pode ser revestida do que você quiser. Isso é algo muito legal. Em cima dessa cabeceira que vai na largura toda da parede, você vai colocar um revestimento, um papel de parede, ou você vai colocar uma cor. E claro, se você tem ali na parede uma cama e um armário, faz então a cabeceira da largura que você puder, o mais largo que você puder. A segunda dica é de iluminação, porque tem muita gente que lê, que faz alguma coisa antes de dormir, que utiliza a cama como um lugar para ficar um tempo antes de dormir mesmo, ou às vezes logo quando acorda. Então é interessante você ter uma luz ali. Essa luz você pode trazer como? Por meio de pendentes, de arandelas ou da iluminação na própria cabeceira. A iluminação na própria cabeceira, ela é muito utilizada para dar aquele destaque na cabeceira, que vai com a primeira dica. Imagina uma cabeceira na parede inteira com aquela iluminação indireta. Fica lindo. Parece que a cabeceira tá dando um destaque, tá soltando, né? Tudo que é iluminado vai ter o destaque. Mas você pode conseguir essa iluminação com os pendentes, com abajures ou com as arandelas. E aí, nos pendentes, você pode colocar um de cada lado, ou você coloca a simetria, um pendente de um lado e um abajur de outro, ou você pode colocar, né, os dois pendentes, ou uma arandela de cada lado, que fica muito bonito também, tá? Fica super legal, nesse caso a simetria fica bem legal. E aí você pode colocar dois abajures, se você não quer colocar nem pendente, nem arandela, nem iluminar a sua cabeceira, você pode colocar dois abajures. Esses abajures, eles podem saltar ali, eles podem ser muito chamativos. Ah, eu vou fazer o meu quarto todo com metais em cobre, então coloca ali um abajur em cobre, todo assim, todo cheio de destaque, tá? Fica legal também. Ah, mas se eu tenho ali arandela, eu preciso de abajur? Você não precisa de abajur se você tem arandela. Tem muita gente que coloca o abajur, inclusive, por ser um elemento de... Além dele iluminar, ele vai ter aquele elemento decorativo, né? Eu mesmo tive um projeto que eu vou até colocar aqui pra vocês, que eu coloquei arandela ali no meio da cama e não precisava colocar abajur, mas a cliente gostou muito, achou lindas os abajures, quis comprar. Então eu falei, pode usar, mas não precisa ligar tudo ao mesmo tempo. Então ali eles tiveram mais um efeito decorativo mesmo, porque tinha uma arandela, só que essa arandela era no meio da cama de casal, assim, né? Como vocês estão vendo. E no caso que eu tô falando é uma arandela de cada lado. Ah, aqui eu tô falando de quarto de casal que tem dois lados. Se você tem uma cama de solteira e só tem um lado, pode colocar o pendente só de um lado, pode colocar a arandela só de um lado, pode colocar o abajur só de um lado, tá? O terceiro ponto é aposte no enxoval bonito que tenha vários elementos, né? Um enxoval, quando você tem um... Eu vou colocar aqui um projeto. Olha só, aí a cama não estava feita porque não tinha como ter feito a cama para esse projeto. É um apartamento de alugar. Olha como isso chama menos atenção do que isto. Tá vendo? Que como o enxoval faz tudo ficar mais agradável, tudo ficar com mais cara de casa. E aí você pode colocar peseira, você pode colocar vários elementos nesse enxoval. E esse enxoval pode combinar com as cores que já tem do quarto ou podem fazer o contraste que eu sempre falo aqui. O quarto ponto já linka muito com esse terceiro, que é ter muitas almofadas. Não só os travesseiros, além dos travesseiros, você tem muitas almofadas, né? Então isso pode acontecer aí, você encher de almofada. Ah, então o meu enxoval é marrom, que cor que eu coloco? Você pode colocar então umas almofadas que podem até ter um marrom de tom sobre tom, pode ser
ali num tom de bege, ou pode até trazer uma corzinha ali que combine com essas cores aí, que combine com marrom, com bege. A quinta dica é colocar cavas como puxadores do seu armário, se você ainda não tem. Você faz aquelas cavas do chão até a metade, faz um puxador diferente. Se não for a cava, pode ser um puxador, né? Tô falando da cava como o quinto elemento, mas pode ser um puxador. Tem muita gente que acha que o puxador é um elemento X que ninguém vai reparar, mas o puxador ele pode se tornar protagonista. Inclusive nesse projeto aqui a gente colocou um puxador que é uma cava que foi feita com um corte com máquina e a gente colocou ali vidro, né? Um vidro champanhe que deu ali todo um destaque no projeto, e essa foi a linguagem todo esse guarda-roupa branco que chamou a atenção foram esses puxadores. Pode ser puxador externo também, e é engraçado porque eu tô falando dessa cava que vem do chão até a metade, mas tem aquela cava que ela é um quadradinho, tem a cava que você pode fazer só no meio do armário, aí pode ser o puxador externo, como eu falei. Nossa, hoje em dia a gente usa também, não precisa ser apenas a cava, entendeu? Puxador é um elemento, assim como eu falei em outro vídeo, que o ralo é um elemento que o arquiteto pensa muito na estética, além da funcionalidade. Vamos combinar, não vamos com os metais, é oculto, não é? Os puxadores dos armários são elementos muito importantes que a gente leva em consideração nos projetos. Outra coisa que a gente pode fazer no quarto, que vocês vão pensar, eu não coloco em todos os projetos, tá? Porque tem cliente que não quer, mas algo que preenche o quarto e que te dá mais sensação de decorado é a persiana, o cortina e o tapete. Eu vou colocar os dois no mesmo aqui ícone, porque eu já fiz vários projetos que não tinham isso. Claro, o cliente não quer, mas assim, se colocasse, poderia ficar mais bonito, poderia dar mais sensação de planejamento. São elementos-chave que, além de deixarem tudo confortável, dão privacidade. A cortina dá privacidade, deixa confortável porque tira a luminosidade e também dá o aconchego. O tapete dá aconchego, né? Se de repente, por algum acaso você escolhe um piso frio, o tapete ajuda a esquentar ali, né? Um bom pedaço do chão, como eu falei já em vídeo sobre o melhor piso para você escolher. Já falei alguns vídeos aqui, também não lembro quais, todos que eu falei, mas eu lembro que no vídeo de piso eu falei, tá? Então, traz aconchego, tanto a cortina ou persiana e tapete, e traz privacidade no caso das cortinas / persiana. Ajuda também nessa questão da luminosidade no caso das cortinas e persianas. Mas é um elemento para dizer que isso dá aconchego e deixa assim sua decoração mais interessante e mais preenchida. Uma iluminação indireta, esse é o 7º. Já falei aqui, se você puder apostar em iluminação indireta, é a mais confortável para o quarto. Isso não significa que você não vai utilizar a luz direta, tá? Mas é aquela luz que não bate diretamente sobre nós, tipo aqueles spots, os perfis de LED que, né, são difusos, mas batem diretamente na gente. São luzes que vão vir de forma indireta, que eu tenho um vídeo no canal falando sobre iluminação indireta, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês vão entender o que é. Pode sair desse vídeo e depois pegar para entender o que é, mas é uma luz que traz muito aconchego, que é muito interessante para o quarto. O quarto a gente quer o quê? A gente quer aconchego, tá? Então é muito interessante você, se puder, explorar essa luz indireta no seu dormitório. E a 8ª dica é sobre cores. Gente, apostem em cores neutras ou em cores que sejam pastéis ou de tons mais sóbrios. Por exemplo, não coloque um vermelho chamativo, não coloque um azul chamativo. Tenta sempre manter aqueles tons que eu acabo chamando de neutro porque eles não saltam tanto aos olhos e eles combinam com a maioria das coisas, que pode ser o verde oliva, o verde água, o verde militar, pode ser o azul marinho, o azul clarinho, que nem eu coloquei nesse quarto aqui que eu vou mostrar. Então assim, utilize esses tons, vale o cinza, vale o bege, vale o branco, tá? Então não coloque cores muito chamativas. No quarto também, eu sei que tem gente que ama muito preto e vai pedir preto,
Mas se você puder evitar colocar muito a parede preta também, é interessante. O quarto é um lugar para você relaxar, então essas cores... O quarto é um lugar para você relaxar, essas cores até acabam sendo um pouco estressantes, né? A gente já colocou parede preta em diversos projetos, mas eu ainda não coloquei em quarto. Eu lembro que teve um cliente que gostava muito de preto, né? E a mãe dele falou, ele gosta de preto e tal. Mas o que eu fiz? Eu coloquei uma parede de cimento queimado, um pouco mais escura, e o restante do quarto todo um cinza claro. Então ele conseguiu ter isso, e alguns elementos pretos ele conseguiu ter que ele queria sem colocar aquela paredona preta, tá? Então essa é a última dica que eu dou pra vocês sobre quarto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta bastante para chegar no maior número de pessoas possível, isso é muito importante pro canal e também pra vocês. Um beijo!